Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos começando a edição dessa quarta-feira, 7 de maio de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo, a gente ainda acompanha áreas de instabilidade atuando sobre a região norte do Brasil, o litoral da região nordeste e também especialmente sobre o sul do estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações. E no dinheiro, segundo informações da Folha de São Paulo, Copom deve elevar a taxa Selic ao nível mais alto em quase 20 anos. A expectativa é que a taxa fique entre 14,75% e 15% ao ano. Mas já que nós iniciamos a edição de hoje falando sobre o clima, eu já vou para São Paulo dar boas-vindas e boa tarde para o Sérgio Braga e perguntar como é que está o clima por aí. Então, Sérgio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro e conta pra gente como é que está o clima aí em São Paulo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Agora, temperatura de 24 graus na capital paulista. O céu tem algumas nuvens, não está totalmente limpinho, mas o tempo segue bem seco nesse momento. De qualquer forma, a expectativa é de que as temperaturas continuem em elevação, tanto é que é o destaque da própria Folha de São Paulo de hoje, mostrando que São Paulo pode chegar a um calor de até 29 graus nessa quarta-feira, lembrando que em alguns pontos isolados, um pouco menos do que essa temperatura, mas essa deve ser a média na capital paulista. Portanto, hoje temos um tempo firme, a temperatura em elevação, o tempo bem seco aqui na capital paulista. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações, mas para a gente começar muito bem a edição de hoje, já quero chamar aqui a nossa bandeira. Nossa bandeira que é tão linda, representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, que é a força do homem que está no campo, do homem, da mulher, das famílias que estão no campo, produzindo o nosso alimento com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a sua força produtor rural. Agora sim, Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, 7 de maio, está no ar. E nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com o Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, mercado de Chicago recuperando um pouco o fôlego. Americanos e chineses vão se reunir lá em Genebra, João Batista. Tem essa movimentação, então os mercados começaram a gostar. Mas ainda não tem uma garantia de nada, né? Em princípio, leve pressão positiva, a sorte tinha caído muito. E hoje é recuperação. E ganhos no Brasil também, de 50 centavos a R$1,50. Hoje melhor no Brasil, já vamos comentar essa situação. E mercado esperando. Será que sai negociação? Provavelmente mais cedo, mais tarde vai sair, né? Mas aqui temos o milho, mais pressão de baixo no milho, que a cada dia que passa as projeções são de safra cheia. Voltou a se comentar perto de 105, 110 milhões de toneladas de milho. É a maior safrinha da história. Será que vem? Daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Destaque vai ser o quê? A chuvarada no Rio Grande do Sul e o tempo severo que pode ter no Rio Grande. No resto do país está entrando naquele processo normal de redução de chuva. Detalhes na previsão.
O mercado do boi gordo, segundo o CPEA, aumentou a liquidez nesta última terça-feira. Os mercados continuam atentos à maior disponibilidade de animais, mas os pecuaristas acreditam que essa queda registrada para os preços da arroba deve durar pouco. Daqui a pouco, mais detalhes a respeito do mercado de pecuária. E vem aí taxas de juros lá em cima, 15%, 14,75%, quase 15% de juros. Como é que a gente vai conseguir produzir, conviver com essa taxa de juros? E atenção na comercialização. Quando você for fazer barter, o que é melhor? Melhor fazer barter baseado em reais ou em dólar? É uma confusão, não é? Pois é, vamos tentar esclarecer daqui a pouco. Vitor Caso e Vladimir Brandalize juntos falando sobre as influências desses juros astronômicos. É difícil produzir esse Brasil. Daqui a pouco, aqui no nosso Tempo e Dinheiro, Fernanda. E vamos em frente, João Batista. Inclusive, já vou chamar aqui de novo o Sérgio Braga para a gente fazer o nosso giro das cotações, saber como é que estão os mercados nesta quarta-feira, né, Sérgio? Exatamente, começando pela Bolsa de Chicago, que é a única que tem a soja no lado positivo nesse momento, as demais commodities em queda. Aí está o resultado: soja a $10, 42,75, sobe ligeiramente 0,17%. O milho cai 0,52% em Chicago a $4, 52 mais 63. Trigo negociado com próximo da estabilidade, mais 0,07% no lado negativo, $5, 35 mais 60. Em Londres, o café robusta, o Conilon segue com alta de 0,63%, não aparece na tela, mas a $5.281 por tonelada. Nova York tem o café arábica, descolado, portanto, negociações de Londres para Nova York, né, do café robusta para o café Conilon. Café arábica recua 1,07% a 385,78, $3,85 mais 75. Açúcar em queda de 1,78% a 17,13. Algodão 67,64, queda de 0,28%. Petróleo $58 mais 42 o barril, queda de 1,15%. Ouro a $3.393,80, recua 0,85%. No mercado cambial, nesse momento, o dólar sobe 0,60% a R$ 5,74 mais 70. Para confirmar, reconfirmando negociações com a soja, aliás, o índice Bovespa, né? Perdão, viu, Gleidson? O índice Bovespa antes está aí, 133.003 pontos, recua 0,40%, 132.987%. Agora sim, na ordem natural das cotações, soja na Bolsa de Chicago, julho, a $10, 54,75, sobe 1,37%. Café, confirmando mais uma vez, negociações em queda de 1,09% a 385,60 em Nova York. Já o mercado do boi gordo, esse busca uma direção hoje, ao que tudo indica, a disponibilidade, a liquidez registrada ontem aumentou um pouco e as negociações a futuro hoje seguem buscando, como eu disse, uma direção. Recua o vencimento mais curto, maio, a 308,10, 0,08% de queda, enquanto que junho sobe a 310,50, alta de 0,23%. Julho recua 0,22% a 318,65. Só junho, portanto, do lado positivo, 310,50, alta de 0,23%. De 32 praças pesquisadas hoje pela Scott, uma subiu, 9 recuaram. R$ 313 permanece a referência estável em São Paulo, Barretos, Araçatuba, região sudeste de Rondônia, 266, boi comum a prazo já descontado, Tocantins ao sul, 288,50, ao norte 285,50. Daqui a pouco, Tiago Bernardino, direto do CPEA, comenta conosco a evolução do mercado boi gordo nesta quarta-feira. Fernanda Custódio.
Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouco você volta com mais informações do mercado da pecuária. Enquanto isso, nós temos o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos mostrar esse número já na tela para vocês, mas é só enviar uma mensagem para o número 19998132915 para vocês participarem conosco. São 7 dias grátis, hein? Para entrarem no grupo, receberem todas as informações. São as análises de mercado, as tendências e perspectivas também dos mercados. Nós temos os valores dos prêmios atualizados, as cotações em tempo real. Então, assim, muita informação para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. É só enviar uma mensagem para esse número que está na tela nesse instante, 19998132915, reforçando o nosso convite e claro que nós esperamos todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. E dando sequência aqui à nossa edição dessa quarta-feira, nós temos agora o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Ibraf, mercado de feijão carioca está agitado no interior do Paraná, com compradores vindos de todo o país. Arroz CPEA, indicador atravessa abril na casa dos R$ 76,00 a saca, opera nos R$ 75,00 a saca no início desse mês de maio. Algodão CPEA, oferta limitada e bom ritmo das exportações, mantém preços da pluma em alta. Café CPEA, indicador do Robusta, perde força no mês de abril. Citrus, preço da laranja-pera ao produtor e na indústria encerram abril em queda. E o valor da lima ácida Tahiti, destinada à moagem, avança 34,8% em relação a março. E além disso, nós também estamos de olho nas informações de política e economia aqui no Brasil e no mundo todo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. A CNN, escalada entre potências nucleares. Índia lança operação e ataca Paquistão. Do jornal Globo, China diz que buscará, entre aspas, justiça com os Estados Unidos e negociações sobre tarifas começam sábado na Suíça. Folha de São Paulo. Em operação surpresa, Estados Unidos resgata opositores de Maduro que estavam na embaixada argentina na Venezuela. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio classificou o resgate como preciso. Na Folha de São Paulo, fraude no INSS continuou o mesmo após a operação da Polícia Federal, diz a associação que denunciou fraude. Desvios somam 10 bilhões de reais. Da Folha de São Paulo, governo estuda usar dinheiro público e pagar de uma vez só o dinheiro descontado de aposentados do INSS. Do Poder 360, aposentados receberão ressarcimento na conta do benefício. O presidente do INSS descarta PIX e novos depósitos para evitar golpes. O plano de ressarcimento deve ser concluído até a próxima semana. Ato pela anistia em Brasília terá caminhada rumo ao Congresso em meio a clima de tensão, informa a Gazeta do Povo. E agora nós vamos conversar com o João Batista Olive, saber qual que é o destaque de hoje, né, João? Boa tarde para o senhor. João, nós não estamos ouvindo o senhor. Espera um pouquinho. Agora sim, Agora desculpe. Agora sim. Muito bem. Então, eu ia dizendo assim que são notícias espantosas, para dizer o mínimo, né? Sobre essa história do INSS, acaba de sair agora uma decisão do governo dizendo que eles não vão colocar dinheiro público no ressarcimento dos aposentados. Corretamente. Tem que pegar esse dinheiro de quem roubou. Agora, não sendo assim, ao mesmo tempo, os aposentados não vão ver os seus dinheiros de volta. Isso é muito lamentável
né? É horrível essa informação, mas é a última informação deste momento, Fernanda. Mas eu quero dar 2 destaques internacionais. Primeiro, essa operação de resgate pelas forças americanas, as forças especiais americanas, que entraram na embaixada da Argentina lá dentro de Caracas para resgatar os opositores ao regime de Maduro. Como todos sabem, o Maduro colocou a polícia em torno da embaixada, cortou água, cortou luz, botou atiradores para aterrorizar os opositores de Maduro, que estavam abrigados na embaixada, e de lá eles não saíam, não podiam fazer nenhum movimento, né? O Brasil, inclusive, envolvido em tudo isso, a Argentina. E, de repente, nessa noite, forças especiais desceram na embaixada e resgataram os 4 que estavam lá abrigados, os opositores. Eles já estão nos Estados Unidos e o Maduro até agora não se manifestou. O que ele pretende fazer? Não se sabe, mas bobo ele não é. Então ele sabe com quem está lidando. E, ao mesmo tempo, também forças especiais, só que dessa vez burocráticas, do governo americano desceram no Brasil. Pois é, falaram com o Bolsonaro e foram se reunir no Ministério com o pessoal da Segurança do Brasil para dizer e apontar de que essas unidades, o Comando Vermelho e o PCC, vamos chamar de unidades, né, os americanos querem categorizá-los como terroristas. Por quê? Porque eles estão lavando dinheiro dentro dos Estados Unidos. 113 pessoas, segundo os enviados do governo Trump aqui ontem no Brasil, 113 pessoas foram impedidas de entrar lá nos Estados Unidos para lavar dinheiro. Segundo o Mr. David Gamble, representante do governo americano, o CVV, o Comando Vermelho e o PCC têm agentes lá dentro dos Estados Unidos, em 13 estados. Por isso, os americanos querem categorizar essas organizações criminosas como terroristas, para que a punição seja mais forte. Não apenas uma prisão, mas uma punição, né, uma pena mais dura, para evitar que o terrorismo se expanda. Mas aí vem a segunda manchete, né, Gleitson, o que nos dá mais espanto ainda, dizendo que o governo brasileiro não quer categorizar, não aceita essa categoria para o Comando Vermelho e para o PCC como unidades terroristas, porque, segundo o governo Lula, eles não têm ideologia, só querem roubar. Por que não? Por que não considerá-los como terroristas? Eles estão dentro de 3 estados americanos, lá dentro, e as forças americanas não toleram isso. Mas o governo brasileiro não quer tomar essa atitude e deixa a gente sempre mais ainda espantado. Espantado estamos também com a situação da política brasileira. O Jair Bolsonaro ontem, na revista Oeste, diz que o governo Lula, o STF, vamos dizer bem assim, né? O ministro Alexandre de Moraes não deixa a defesa do Bolsonaro ter acesso à tal da minuta do golpe. Então eles não conseguem se defender porque eles não sabem do que se trata. E aí o Bolsonaro disse, bom, isso também nem precisa, porque eles já estão com a minha sentença pronta. Eles querem me condenar, seja o que for, mesmo sem provas, eles vão me condenar. Aí o Bolsonaro lembrou que o que ele falou enquanto presidente era contra, sim, as urnas eletrônicas, baseado, por exemplo, no que o atual ministro Flávio Dino disse em 2013. Segundo o Flávio Dino, as urnas, né, são extremamente inseguras e suscetíveis à fraude. Isso ele disse em 2013. O Bolsonaro repetiu e ele está sendo condenado. Muita informação que nos deixa perplexo. Fernanda, vamos em frente aí com o nosso tempo de... Vamos em frente, João. Daqui a pouco o senhor volta conosco. Bom, como o João disse, aqui é tempo e dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Vamos ao nosso primeiro destaque de hoje, revista Isto É, falando da previsão do tempo, que mostra que tempestades vão atingir ao menos 4 das 5 regiões do país nesta quarta-feira e tem muita chuva no sul do Brasil. Inclusive, nós temos um mapa aí do dia 5 de maio até o dia 4 de junho. E qual que é a leitura que nós podemos fazer dessa imagem? Nós temos, então, o branco ali, chuva na média, o marrom, né, ali em boa parte da região sul,
Da região centro-sul, na verdade, é chuva abaixo da média. Alguns pontos vermelhos são chuvas muito abaixo, verde, chuva acima da média e o azul, chuva muito acima da média. Nós temos o branco ali se destacando sobre a cor azul, que significa quase um dilúvio, muita chuva. Nós já fizemos esse alerta também na edição de ontem do Tempo e Dinheiro, inclusive Ronaldo Coutinho falando que em algumas localidades esse volume de chuva pode superar 200 milímetros, então muita atenção, principalmente no sul e no oeste do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, nós temos um outro mapa para falar exatamente dessa situação e dessas chuvas previstas também para o estado gaúcho. Conforme a gente consegue acompanhar aí na imagem, é um volume de chuva previsto, né? Esse acumulado de chuva, principalmente entre quinta e sexta-feira. Então, vamos olhar ali, Uruguaiana com 177,3 milímetros, a gente tem a região de Bagé com 124,1, Pelotas com 95,1 e a região de Santa Maria ainda com 74 milímetros aí para a gente ficar no radar. A gente ainda tem ali na imagem Passo Fundo, Porto Alegre, a região de Rivera, que a gente também está monitorando essas chuvas também lá no estado do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai saber como é que estão as chuvas exatamente nesse momento aqui no Brasil. Informações aí do NOAA, que são as imagens em satélite. A gente já consegue acompanhar na imagem, então, algumas chuvas ali no estado do Rio Grande do Sul. A gente ainda tem chuvas também na região centro-oeste. Destaque aí especialmente para o estado de Mato Grosso. E nós também temos algumas chuvas ainda no litoral da região nordeste e também na região norte. Mas isso é o que está acontecendo nesse momento. E como é que ficam essas chuvas para os próximos dias? É isso que a gente vai conferir a partir de agora. Chuvas previstas para o Brasil do dia 8 ao dia 14 de maio, conforme a gente acompanha no mapa, entre quinta e sexta-feira, 8 e 9 de maio, nós teremos um alto volume de chuvas acumulado, principalmente na região sul e no oeste do estado do Rio Grande do Sul. Alerta porque esse volume de chuva pode superar 200 milímetros em muitas localidades. A partir de sábado, a gente começa a acompanhar essa chuva subindo para o estado de Santa Catarina, estado do Paraná, o que também acontece no domingo. Em contrapartida, a chuva também mais volumosa, ela vai ficar concentrada na região norte do Brasil. Nós iniciamos a próxima semana, a partir de segunda-feira, com pouca chuva, somente algumas localidades da região sudeste com chuvas. Ainda continuamos acompanhando chuvas no litoral da região nordeste e ainda na região norte do Brasil. A partir de terça e quarta-feira, nós teremos algumas chuvas no litoral de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. E agora sim, a gente vai complementar essas informações com a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. E estamos aqui, ó, com condições de chuva de todo o Brasil. A chuva que tem destaque mesmo é o Rio Grande do Sul. Mas começando aqui por cima, tem chuva aqui no norte do Amazonas, Roraima, norte Pará, Amapá. Essa parte do país aqui, essa parte leste e o sul, agora começa a ser os destaques na chuva. Nessa grande área central aqui do país, começa a entrar naquele processo natural de estiagem, que é o período normal do Brasil agora. Entre maio até começo de setembro, dá uma boa reduzida na chuva. Claro que principalmente julho, agosto, começo de setembro, que é o auge da estação seca. Observe que essa coloração aqui vai ser bem frequente nos próximos dias. De vez em quando uma frente vai romper isso aqui, trazendo alguma chuva aqui ou ali, mas na maioria das vezes nós vamos ter sempre ou branco, cinza ou verdinho claro, pegando toda essa região aqui, o centro-oeste, o sudeste e parte do nordeste. Tem chuva aqui no litoral, no leste da Bahia, aqui na região da Alagoas, da Sergipe, Alagoas, norte do nordeste aqui, nessa parte do Maranhão, Piauí, Ceará e Elefantinho, no litoral aqui do sudeste e aqui no sul. O destaque é muita chuva aqui, ó, de 100 a mais de 200 milímetros de chuva em pouco mais de 30, 48 horas. Principalmente quinta e sexta, nós vamos ter muita chuva nessa região. Depois a frente vai passar com pouca chuva entre o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e sul de São Paulo, entre sábado e no sábado para domingo já está passando por aqui. Tanto que aqui, ó,
ainda pega um pouquinho da chuva aqui por causa do quê? Esse aqui vai até o dia 11. Esse aqui pega do dia hoje até o dia 21. Uma pequena parte dessa chuva aqui deve acontecer entre 11, 12 ou 13 de maio. E depois tem uma outra frente que pode também atravessar essa região aqui do país, lá pelo dia 19, 21 mais ou menos. Então tu vê que tem muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, melhora um pouquinho aqui em Santa Catarina, sul e oeste do Paraná, alguma coisinha de destaque de chuva que pode ter também aqui, ó, no centro-sul de São Paulo, norte do Paraná, sul e oeste do Mato Grosso do Sul. No resto do país, aqui nessa parte central verde, é pouca chuva, mas vai ter aqui também em Goiás e Minas, alguma chuvinha ali nessa passagem da frente entre 11 e 13 de maio. Aqui pelo litoral, chove bem aqui no litoral do Nordeste, pegando aqui principalmente a Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, e lá para cima ainda tem a saideira da estação chuvosa. E aqui no norte do Brasil, principalmente norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. Nas anomalias nós temos o quê? Anomalia bem acima do normal. Isso aqui basicamente é por causa de 2, 3 dias. Porque se a gente for pegar semana a semana, uma parte do Rio Grande do Sul até fica abaixo do normal quando chegar ali do dia 14 a 21. E aí volta a ficar mais acima aqui no Rio Grande do Sul, no final, na metade do mês, porque vai entrar essa frente lá pelo dia 18, 20 aproximadamente. E aqui no resto do Brasil, normal abaixo da média, diminuiu a anomalia negativa que estava mais acentuada e ficou bom aqui, ó, no leste do Nordeste, leste da Bahia, centro-leste da Bahia, Espírito Santo, nordeste de Minas. Essa região aqui ficou numa situação boa. Em termos de temperatura, vamos ter calor aqui, temperaturas acima do normal no centro-oeste, sudeste e parte do nordeste, começa a diminuir aqui no sul. Lá no norte, como tem mais chuva, fica menos quente. Está indicando uma mudança brusca, com risco de tempo severo no Rio Grande do Sul, no decorrer já alguma coisinha hoje, mas entre quinta e sexta. Primeiro chuvarada, risco de granizo, vento, e pode ter muitos problemas com ventanias fortes de 80 a 100 por hora, até mais, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul, oeste Santa Catarina, sudoeste Paraná, Misiones na Argentina, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, principalmente na sexta à tarde de sexta-feira e no sábado com a passagem da frente fria. Então, bastante atenção entre sexta e sábado. Melhora no sábado e no Dia das Mães teremos tempo bom e frio aqui no sul do Brasil, podendo amanhecer negativo aqui na Serra. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Algumas informações importantes aqui do Ronaldo Coutinho, gente, para reforçar esse volume de chuvas previsto para o Rio Grande do Sul, principalmente entre quinta e sexta-feira, para a gente ficar de olho. E nós temos, então, a partir de agora, uma estiagem, que é um período normal também, para a faixa central do Brasil, e segundo a gente conseguiu acompanhar ali na imagem, estamos falando principalmente o estado de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e o interior da Bahia também, aí para a gente ficar de olho, tá certo? Bom, importante reforçar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Bom, e agora sim, nós temos a participação de vocês aqui no nosso chat no YouTube. Temos a Fabiana Silveira, que está sempre aqui conosco, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, nesse instante, 24 graus. Eles estão esperando a chuva. O Erni falando boa tarde, Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. Começando uma chuvinha fraca, mas vamos em frente. O Clélio Montini falando boa tarde a todos, tempo nublado, pode ser que chova, 25 graus nesse momento em São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. Já o José Ruiz também sempre participando conosco, falando boa tarde, Novo Biratã em Mato Grosso, 31 graus, tempo aberto nesse instante. E o Erni falou que com essa taxa de juros, quem tiver um dinheiro sobrando não vai mais investir, vai aplicar para pegar esses juros. Hoje investir em algum negócio não vale a pena. A esquerda está estragando tudo, só
roubalheira. Esse foi o comentário também aqui do Eni a respeito do nosso destaque no início da edição dessa quarta-feira também do Tempo e Dinheiro, falando que o Copom pode então elevar a nossa taxa Selic aí próximo de 15% ao ano. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja e também do mercado do milho com Wlamir Brandalize. Então, continue conosco, é um instante só. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Estamos de volta com a edição do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira e antes de chamar a Wlamir Brandalize, vamos acompanhar as cotações. Nós já temos a nossa referência lá para a Bolsa de Chicago, então nós estamos falando soja, o vencimento julho em 10,54, mercado subindo um pouco mais de 1% nesse instante. Temos todas as cotações também. O maio, então, a 10,35, o julho a 10,42, o agosto a 10,38 e o setembro a 10,20. Mercado subindo, então, entre 1 e 4 pontos nesse instante. E nós também temos a nossa referência aqui para a Bolsa Brasileira. O julho a 22,99, subindo 0,09. O agosto está zerado nesse instante e o setembro a 22,67, subindo 1,66%. Gente, esse é um assunto para Wlamir Brandalize. Então vamos às notícias da soja com Wlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Frio ainda continua? Quarta-feira, né? Já chegamos à metade da semana. Tá passando muito rápido, Wlamir. Inclusive, passando muito rápido, mas o produtor tá de olho nesse preço da soja. Alguma novidade para a gente atualizar os produtores que nos acompanham aqui no Tempo e Dinheiro, Wlamir? Olha, hoje pela manhã o mercado trabalhou até melhor, né? Agora ele está com alta de 1 a 3 pontos, mas ele chegou a trabalhar com mais de 10 pontos de alta. Por quê? Hoje se anunciou aí que Estados Unidos e China vão sentar à mesa de negociações em Genebra e automaticamente isso já deu uma animada nos mercados. Então isso foi o fator que a gente já vinha falando. Quando sentar à mesa o mercado reage, ao mesmo tempo como a gente colocou ali no início, de que não tem uma garantia de nada, né? Então, fator positivo, vai ter um bate-papo, né? Vamos conversar.
E hoje o mercado tinha subido mais de 10 pontos, o investidor aproveitando agora nessa parte da tarde, né? Que é a hora que o day trade, né? A operação, o pessoal liquida e faz o lucro, né? Leva 10 centavos para casa cada bushel. Quem negocia milhões de bushels são volumes grandes de recursos que o investidor tira. Então, nesse momento a alta é bem pequena, né? Somente aí no setembro segurando os 10,20, com alta de 4,5. Mas o ambiente é um ambiente de buscar estabilidade e agora olhar aí o que pode sair num bate-papo, numa reunião, numa mesa de negociação entre China e Estados Unidos. Que se tiver algum acerto, provavelmente vai dar fôlego para o mercado voltar a passar dos 10,5. Então isso pode. Se não tiver nada, que é possível também que não tenha nada nessa primeira fase de negociação, o mercado vai ficar tentando aí segurar 10 de base, de suporte, a 10,5 de resistência leve. Então, mais ou menos isso, 10,20 é o nível de base de custo-produção do produtor americano. Aí, se a gente pensar o setembro, né, que é início de colheita, ambiente meio perto do fundo do poço, com o poço podendo ir um pouquinho para baixo, mas é uma semana que não tem muita corrida nem para um lado nem para o outro, né? Um mercado muito calmo ainda lá fora. E aqui dentro, Fernando, aqui dentro o mercado hoje melhorou, de 50 centavos a R$1,50, dependendo da posição. E alguns produtores gaúchos têm dívida para pagar na sexta-feira. Ontem o mercado tinha caído bastante, é o pior momento do ano, e hoje melhorou um pouco. O pessoal correndo de manhã para fazer venda e fazer caixa, né? Deixou para vender na última hora, na última semana da conta, né? Tem muita dívida que vence sexta-feira. Mesmo com o mercado não sendo um mercado favorável, muita gente negociando porque precisa de dinheiro. Essa é a situação. Ô Vlamir, só para a gente entender, então, o mercado internacional vai continuar caminhando de lado até que a gente tenha realmente uma notícia efetiva, ou de um acordo entre China e Estados Unidos, ou que venha alguma novidade a respeito de mercado climático lá nos Estados Unidos? Exatamente, são os dois fatores que vão pesar aí. Nesse momento, o fator climático ele não está tendo influência, porque está andando tudo bem, né? O plantio acelerado, tudo andando bem por lá. Mas o fator guerra comercial, sim, ele tem essa novidade que foi seu indicativo aí de sentar à mesa nessa reunião aí que deve acontecer em Genebra, e automaticamente isso trouxe um leve apelo positivo, né? Quando tiver algum acordo efetivo, sim, daí nós vamos consolidar cotações melhores. O mercado depois consolida cotações melhores. No momento, até não consolidar, ele vai continuar patinando nesses patamares aí que se suporta de 10 e a resistência no 10,5. O senhor falou também aqui para o produtor brasileiro, a gente está falando de 50 centavos a R$1,50 essa melhora em relação a preço. Muita gente aproveitou então, né, Vlamir? Realmente porque a gente tem essas dívidas que vencem na sexta-feira, o produtor precisa fazer essa liquidação. Na realidade não é que aproveitou, né? Quem fez a venda um mês e pouco atrás é que aproveitou ganhar quase R$10 a mais. Agora ele está tentando captar esse R$1 de média a mais do que estava ontem, porque tem as contas aí na sexta-feira, e o temor do produtor é deixar para fechar amanhã, por exemplo, que seria o último dia, para aqueles que principalmente as empresas que fazem pagamento imediato, né? Para quitar a dívida na sexta, né? E amanhã pode que o mercado volte a pressionar para baixo, e esse o produtor desconfiado correu para vender. Então hoje teve negócios aí a nível de produtor, está tendo negócio a nível de porto, né? Porto melhorou um pouco também. Então a semana vinha muito morna, né? Nós estávamos aí nos primeiros 2 dias da semana com um pouco mais de 500 mil toneladas negociadas aí, quando que o normal para esse começo de maio, normalmente os começos de maio, a primeira semana efetiva de maio é de negociar quase 1 milhão de toneladas por dia, né? Isso seria o normal brasileiro. Mas nós nos primeiros 2 dias a gente não negociou nem metade do que se negocia num dia. Hoje provavelmente passa de 500 mil de toneladas negociadas em função da necessidade do produtor vender. Então é possível que feche o final da tarde aí com a semana já acumulando 1 milhão, 1.200.000 toneladas negociadas. É o que a gente espera, né? Um ritmo menor de negócios nessa semana do que seria o normal. E quem está vendendo é realmente só quem precisa de fazer caixa para quitar dívidas na semana. Ô Vlamir, como é que está o prêmio para o produtor brasileiro?
Olha, o mercado de prêmios, ele está frágil, né? Ele não teve grandes mudanças. Só para dar uma ideia, o prêmio curto aí, o maio, o comprador fala em 15 e o vendedor quer 40, 35. O prêmio junho está 40 do comprador, 55 do vendedor. E o prêmio bom é o prêmio de agosto, que está 75 do comprador e o vendedor está 110, 120. Então esses são os níveis nominais dos prêmios de hoje. Mas os prêmios estão bem longe do que também foram aí no começo do mês de abril, no que foram em março, né, que foram prêmios muito melhores. Mas eles estão positivos, né? A grande notícia é que estão positivos em tempos que se não tivesse a guerra comercial, possivelmente nós estaríamos em prêmios negativos nessa hora, porque a China estaria comprando mais nos Estados Unidos e tendo menor pressão de compra chinesa aqui. E aí o que seria o normal é ainda estar trabalhando com prêmios negativos em anos de safra cheia. Como nós estamos com safra cheia e mais China muito agressiva por aqui, automaticamente ainda está mantendo os prêmios positivos. Importante reforçar, gente, toda vez que a gente fala de prêmios também, você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, você tem acesso. O Vlamir, ele compartilha todas essas informações, então por isso que a gente sempre faz o convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, participar conosco também, para ter essa informação ali no momento exato, para você tomar a melhor decisão aí dentro da sua propriedade rural. E por falar nisso, Vlamir, qual que é a orientação para o produtor de soja nesse momento? A gente tem muitos já de olho aí na safrinha, já fazendo o planejamento da nova safra, tem soja para negociar, enfim, qual que é a orientação para esse produtor? Olha, Fernanda, hoje nós estamos aí com cerca de 103,5 milhões de toneladas da safra negociada. Então nós temos aí 67,5 mais ou menos milhões ainda a negociar. O ritmo dos negócios, se a gente avaliar, desse ano é o maior da história em volume já negociado até o começo de maio. Então é o maior volume negociado até o começo de maio. Mas é porque temos uma super safra, né? A safra é a maior da história. E ao passo que a gente tem que alertar é que ainda tem um grande volume para negociar, né? Nós temos aí 67 milhões e meio de toneladas ainda na mão do produtor. E se está na mão do produtor capitalizado, produtor que espera que vai pegar a cotação melhor para frente, tem de todo o estilo de produtores. Então essa é a situação. Então nesse momento quem precisa fazer caixa não tem muita opção, porque o mercado financeiro está muito caro, os juros, né, para carregar mais dívidas no caso, né? Hoje à tarde provavelmente o Banco Central vai ajustar novamente a taxa Selic pelo menos em 0,5% acima, né, que vai para 14,75, tem aposta que vai para 15%. Os mais conservadores acredito que vai para 14,5, que está 14,25. Então isso vai pesar mais na conta de quem pegar dinheiro no mercado financeiro para carregar estoques. E automaticamente quem tem dívida na semana tem que aproveitar hoje, né? Porque amanhã não tem aquela garantia de que o mercado vai se manter nesse nível. Nós estamos nessas flutuações de mercado de serrote nessa semana. Um dia para baixo, que nem ontem, um dia para cima, que nem hoje. É possível que amanhã seja um dia para baixo, mas não tem um rumo definido, porque a safra brasileira praticamente já encerrando a colheita e o clima nos Estados Unidos segue favorável. Então esse fator safra, clima, não está tendo influência nesse momento. Tem influência da guerra comercial? Tem, mas eu não acredito que vai ter uma negociação e já sai um acordo no curtíssimo prazo entre China e Estados Unidos. Então isso a gente tem que esperar para mais tempo, né? Mais para frente. E por isso que o produtor tem essa situação. E aquele produtor que não precisa vender agora, se puder deixar para vender, principalmente depois da segunda quinzena de maio, final de maio, é possível que as cotações sejam melhores. E a gente vai seguir de olho nisso também, Vlamir. Mas no teaser do senhor, o senhor também falou a respeito do milho. Então bora falar de milho, Vlamir? Vamos para a nossa vinheta aqui? Solta aí, Cleiton, a vinheta do milho. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural.
Vamos aos preços do milho lá na Bolsa de Chicago. A gente tem o maio a 4,44, caindo mais de 3 pontos nesse instante. O julho a 4,51, caindo mais de 4 pontos. E nós temos os vencimentos mais longos, o setembro e o dezembro trabalhando em campo positivo, 1 e 1,25 pontos de alta. O setembro, então, a 4,31,50 e o dezembro a 4,42,25. Vamos ver como é que estão os preços aqui na Bolsa Brasileira também, que a gente tem acompanhado de perto aqui no Tempo e Dinheiro. O maio, então, a 64,23, o julho a 64,73, o setembro a 65,62 e o novembro a 68,18. Mercado recuando aí nesse instante também aqui na Bolsa Brasileira. Vlamir Brandalize, começando pelo milho lá no mercado internacional. Nenhuma novidade por enquanto também que a gente possa trazer para esse mercado? No caso lá de Chicago, as posições, elas não têm muito a ver com essa negociação China, mas ela tem reflexos, né? Todo o andar aí de uma negociação com China dá reflexos otimistas aí para todas as commodities. O mercado começou aí o dia também, estava com leve alta em todas as posições do milho. Agora vai mantendo, né, essa alta aí no setembro em diante, sinalizando que os fundamentos do milho são bons, né? Plantio americano segue a todo vapor, né? Provavelmente vai ter um crescimento bem importante na área plantada americana. E só para centralizar aqui o produtor brasileiro perante o produtor americano. Então, se a gente olhar o setembro, que é a começo de colheita americana de milho, a 4,31,50 que está aí, o milho, se for plantar milho, na condição de produtividade média americana e a soja, ele é mais vantajoso do que a própria soja, fazendo um paralelo, né? O milho 4,31 e soja teria que estar acima de 10,50, 10,60 para ser meio parecido. E para a gente comparar, vamos dizer assim, soja tem que estar 10,70 e esse milho 4,31, seriam mais ou menos paralelos. Como o milho está 4,31 e a soja está abaixo de 10,5, então está mais vantajoso o milho para o produtor americano. Então é possível que siga a lógica de plantar um pouco mais de 1.800.000 hectares de milho nessa temporada em detrimento de soja. Então isso é benéfico para a nova safra de soja brasileira. Com relação a milho, se a gente olhar os longos, eles continuam melhores que os curtos, porque se a gente pegar o julho 26, ele está com nível aí acima de 4,50, 4,60, por aí que tem trabalhado, até acima. Por quê? Porque nós vamos ver, mesmo com a safra americana acima de 400 milhões de toneladas, que é possível, o mundo ainda vai ficar com déficit nessa nova safra, né? Porque nós estamos, nesse ano de 2025, nós estamos consumindo 26 milhões de toneladas a mais que está produzindo, e o ano que vem, provavelmente, o consumo vai ser 15, 20 milhões de toneladas a mais que vai produzir. Então, fundamentos do milho também para 2026 seguem positivo, dando suporte nas cotações. Então o quadro do milho de Chicago, ele segue aí meio neutro hoje, né, em função dessa movimento positivo de manhã, agora meio liquidação do day trading, né, os operadores diários, muito calmo. Já na B3 aí, né, coloca a igreja B3, a situação é diferente, né, porque aqui a cada dia que passa e a cada indicativo que tem chovido mais no Mato Grosso, tem novas chuvas entrando, os números da safrinha que estão circulando essa semana, hoje estão quase todos acima de 102, 105 milhões de toneladas, e já tem algumas indicações de 110 milhões. E isso pesa na B3, porque a própria B3 vai ficar totalmente vinculada ao mercado de exportação, né? Porque daí não é só mercado interno de ração e de etanol, e aí fica de olho no mercado de exportação, né? O mercado de exportação, se a gente olhar o agosto, ele dá 68, 68,5. Você tira 5, ele já vai dar quase 60 no interior aí, né? Aí na posição de lote perto do porto. Então, o mercado caiu, novembro caiu de 80 para 68, e ainda é possível de cair um pouco mais. Não é de duvidar que esse novembro vá a 65, e o julho e o setembro possa vir a 62, talvez até 60, possa ser pressionado aí no pico da oferta aí na virada do mês de maio, aí quando começar junho com a oferta grande safrinha. Ou seja, mesmo com o mercado internacional
trabalhando mais de lado, aqui dentro ainda continua sendo pressionado um pouco, porque tem muito milho para ser negociado dessa safrinha que está no campo, e tem uma safra muito maior que era esperado, né? Então isso está pesando, Fernando. Quem não se protegeu perdeu, Vlamir? Tem muita gente que protegeu aí no 80 na B3. Hoje está muito tranquilo, né? Ganhou R$ 12 se fosse fechar o contrato hoje. Então valoriza o grão aí que vai colher, né? Que vai ter que enfrentar um mercado momentaneamente mais fraco na colheita. Mas agora o mercado começou a se aproximar de ser atrativo. O mercado sempre é atrativo para alguém, né? Sim. Ele começou a ser atrativo para o consumidor, né? O cara que é o confinador, o pessoal de ração, para comprar milho aí no setembro, novembro, abaixo de 70 na B3, porque passando a colheita e depois que o produtor armazenou o milho e mandou uma grande parte para exportação, o milho vai seguir com pressão positiva em função do mercado internacional, que é comprador e que vai precisar milho. Então, lá na frente o mercado do milho reage novamente. Mas no curto prazo começa a dar sinais e começa a ser interessante mais para o consumidor do que para o produtor esses níveis. Né? Até porque a gente sabe também que o milho segunda safra, essa exportação, ela fica muito concentrada no segundo semestre, né, Vlamir? Tem alguma expectativa para essa demanda para milho brasileiro agora no segundo semestre? Tem bastante expectativa. Provavelmente nós vamos continuar embarcando bons volumes para a China, né? A China tem dado preferência a milho brasileiro. A demanda de milho na China está crescendo, né? O setor da ração chinês está aumentando a demanda geral de componentes de ração. No Oriente Médio, estamos crescendo nas vendas dentro do próprio Oriente Médio. Europa está crescendo as vendas para a Europa. A própria América Central, se a gente pegar aí um grande comprador aí que é o Irã, dá sinais de que vai seguir importando aí mais de 6 milhões de toneladas de milho brasileiro. Então, demanda lá fora tem, né? Porque o mundo está com déficit na produção de milho e a safra de milho ali da Ucrânia e da Rússia, que está em plantio, também ainda ela não está uma safra garantida, que o clima não tem sido muito regular para eles. Tem dado frio, a semana passada teve geadas e nevascas com mais de 20% das lavouras que estavam plantadas, algumas começando a germinar, tiveram até perdas com geadas ali já na parte da Ucrânia. Então a safra ainda está indefinida e a safra americana está correndo com o plantio, já passa de 50% nesse momento, mas também vai depender do clima, né, para frente, né, Fernando? Ô Vlamir, só para a gente encerrar, orientação para o produtor de milho, o que a gente pode falar para esse produtor? Olha, produtor de milho perdeu, o cavalinho encilhado passou já, né? Agora tem que esperar outro, né? E vai vir, vem, com certeza. Talvez não venha no curto prazo, mas vem. E produtor agora é reto final de safra, né? Cuidar da safra, colher bem, se possível armazenar esse milho aí em condições boas para aproveitar os mercados que vêm pela frente, né? Porque demanda vai ter, interna do setor de ração, recorde que vai ter, etanol, recorde também, demanda interna. Mercado exportador está mantendo as posições, né? Não tem, hoje até melhor que ontem, né? Hoje o agosto está 68,30, o setembro 69,5, outubro já vai para 70,5, 72 ali no novembro. Hoje está pagando em média R$1 melhor que ontem aí, em função de dólar que também está em alta. Então nós temos um balizador de suporte, né? Que é o mercado de exportação, né? Então ele está muito perto já do fundo do poço. Caiu bastante aí nos últimos dias, aí nível de balcão, aí o produtor de várias regiões do Paraná está reclamando que caiu, alguns lugares do Paraná, o balcão chegou a cair R$12 para o produtor, porque é boca de colheita de safrinha, né? E todo mundo sabe que vem uma grande safrinha e aí a reclamação é onde colocar tanto milho, é isso que o pessoal está comentando por aí. E é isso que a gente vai seguir de olho também, Vlamir, onde a gente vai armazenar esse milho colhido aqui no Brasil. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela participação do senhor, mas eu espero o senhor aqui amanhã, viu? Para trazer mais informações para os nossos produtores. Mas muito obrigada, boa tarde para o senhor, bom trabalho. Até amanhã nós estaremos lá na capital dos Campos Gerais, Ponta Grossa. Falando de trigo direto, também. da tecnologia.
Quero do trigo. Amanhã temos vendendo de trigo em Ponta Grossa. Amanhã falamos diretamente de Ponta Grossa. Até amanhã. Até amanhã, Vlamir. Muito obrigada. Bom, já que a gente falou de trigo agora, vamos ver como é que estão as cotações lá no mercado internacional. Já na tela aí para vocês. O maio sem negociação, nós temos o julho 25 a 5,33,25, o setembro a 5,48,25 e o dezembro a 5,70,50, mercado caindo entre 1 e quase 3 pontos lá no mercado internacional nesse instante. E agora, dando sequência à edição do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós vamos ao mercado e as informações de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E a gente já vai mostrar para vocês as nossas cotações. Nós temos as informações do CPEA e também do time do HF Brasil já na tela para vocês. Começando com o leite, nossa referência então, março 25 em R$ 2,71 o litro em Santa Catarina. O ovo branco CIF, caixa com 30 dúzias em R$ 166,30 lá em Recife, Pernambuco. A cebola amarela híbrida tipo 2 em R$ 2,08 o quilo. Lá na região do Vale do São Francisco, a batata padrão Ágata especial, R$ 86,00 o saco de 25 quilos em Belo Horizonte. E o tomate italiano 3A, R$ 131,67 a caixa de 20 quilos aqui na região de Campinas. E quarta-feira é dia da gente atualizar as informações do mercado da mandioca. Na semana passada, a gente acompanhou uma lentidão maior no mercado da fécula, principalmente por esse período de final de mês, e nós também tivemos o feriado do dia 1º de maio. Ainda assim, o que a gente acompanhou é que a demanda segue firme. Quem vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora é o Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bom, na última semana, o CPEA identificou uma maior lentidão no mercado da fécula de mandioca. E este cenário decorreu do fato de ser período de final de mês e, claro, o feriado de 1º de maio também teve algum efeito sobre as negociações. Vale lembrar que, apesar disso, o mercado ainda está com uma demanda relativamente aquecida e sem algum efeito negativo sobre os preços. Na semana passada, o preço médio da saca de 25 quilos da fécula FOB Indústria foi de R$ 79,13, o equivalente a R$ 3.165,33 a tonelada. Então, uma queda pouco expressiva. Mas o que devemos destacar é que em abril houve uma elevação de 2,1% no preço médio, enquanto que o preço da mandioca teve uma leve queda no período. Então os mercados encontram-se ali em movimentos distintos, mas claro que isso ao longo dos períodos ali tende a caminhar juntos. Quanto à farinha, na semana passada o mercado esteve mais movimentado, apesar do feriado, embora ainda se tenha alguma pressão sobre os preços. Mas de todo modo, o preço médio da farinha fina FOB Indústria ficou em R$ 121,37, uma leve alta de 0,1%, e no caso da farinha grossa, a alta foi de 0,6%, com a saca de 40 quilos a R$ 95,36. Então, desse modo, mercado de fécula com uma lentidão um pouco maior, e no caso da farinha, o mercado ainda mostrou alguma movimentação. Vamos ver, né, o que o mercado nos reserva para esse próximo mês, mas tudo indica que pode vir aí com alguma sinalização positiva. Então, nossa equipe segue acompanhando o mercado e em breve voltamos com mais informações. Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná.
Informações importantes também do mercado da mandioca, e agora a gente vai falar sobre a venda no momento certo. Claro que aí vocês já sabem que nós temos a participação do Vitor Caso, por isso já quero chamar aqui Sérgio Braga, lá em São Paulo, que vai fazer essa entrevista com o Vitor. Sérgio, com você. Obrigado, Fernanda. Já vamos direto com o Vitor Caso para falar exatamente sobre as operações de barter. Qual a melhor opção nesse momento para o produtor? Barter em reais, barter em dólares? E esta é a pergunta que eu já deixo de antemão para você, Vitor Caso, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem, Vitor? Tudo certo. Boa tarde, Sérgio. Obrigado aí por mais uma vez estar podendo contribuir. E hoje o objetivo nosso é resolver um problema do produtor. Ele tem um monte, né? Vamos resolvendo um cada programa aí e a gente vai contribuindo, fazendo nosso papel social aqui também. Tá certo. Bom, eu já começo exatamente com essa questão, né? A operação de barter, tá aí, né? Em reais, em dólares, quais são as alternativas viáveis aí para o produtor nesse momento, né? Com alta de juros, enfim, safra chegando, principalmente para o milho, outra que ainda é incerta. Qual a melhor alternativa de barter nesse momento? Exatamente. Então, a gente tem que analisar talvez 4 coisas. A gente tem tanto questão de negociações em reais, principalmente no sul do Brasil, a parte das negociações são em reais. A gente tem também as negociações que acontecem em dólar, e tudo é dolarizado, soja é dólar, milho é dólar, fertilizante é dólar, mas também a gente converte isso tudo aí para reais. Então, primeiro é relembrar isso. Até fazendo um gancho importante de uma matéria que eu vi hoje aqui no Notícias Agrícolas sobre um acréscimo tímido da área de plantio de soja aqui no Mato Grosso, né, e até um estudo também com base ali nos dados do Marcos Araújo, da Agrinvest, trazendo que como a rentabilidade está baixa, o adubo está caro, e os juros também estão muito caros, né, o plano safra vai sair aí depois, agora próximo mês, então isso tudo traz muito risco para o produtor. Como que ele vai fazer? Como é que ele não vai fazer, né? E por isso que hoje nós vamos responder isso, tá? Se puder colocar na tela aí para nós um exemplo para a gente trazer os dados e fazer a conta junto, né? Então, esse aqui é uma amostrinha aí dos programas de uma das aulas que nós tivemos lá no nosso curso do Venda na Hora Certa, né? A gente acabou de começar uma turma aí, então esse foi um tema, por exemplo, que nós vimos ontem e de uma situação prática aqui do dia a dia. Tem soja disponível a R$111 ou R$19,40. E você tem soja para o ano que vem a R$109 ou R$17,90. Só aí, qual que é melhor, qual que é pior, Sérgio? Se você fosse tomar uma decisão. Pois é, para o ano que vem está bem mais abaixo do que agora, né? Essa soja disponível ainda está num precinho meio mais adequado, não é isso? Exato. Então, o ponto é assim, primeira coisa que a gente tem que olhar é esse inverso de mercado, né? Ó, em reais, tem 1,8% a diferença entre 111 e 109. Então, reais tá bonito na foto. Mas em dólar, a soja está valendo muito menos, né? De 19,40 para 17,90. E agora, o outro lado da moeda, né? Muitas vezes a gente olha, o MAP é 830. E aqui uma praça fictícia aqui, não importa qual seja, essa relação ela vai andar no Brasil ao redor aí. O MAP é 830, dá R$ 4.747, ou um cloreto de 505. É caro ou é barato para decidir isso aí também, Sérgio? Me ajuda, você vai fazer o papel aí do produtor, né? Observando essa taxa de câmbio também, que por enquanto está nessa de R$ 5,72, mas não dá para poder contar que vai permanecer aí ou não, né? Nesse dilema, exatamente como é que o produtor deve fazer, né? 1,80% ou 1,8%, no caso aí dos preços da disponibilidade da soja no mercado em reais, e 7,7% no mercado em dólar. Mas é uma difícil decisão para o produtor, ou ele só observa essa relação, já fica, olha, consciente de que deve fazer uma operação aí, pelo menos travando em dólares ou fazendo essa operação em reais. Como é que ele vai tomar essa decisão, Vitor? Exatamente. Então vamos lá. Nós vamos olhar a troca à vista, o barter no prazo. E se a gente olhar só preço, às vezes, assim, ali no grão você ainda tem uma diferença mais gritante, né? R$111 para 109, 19,40 para 17,90 é mais visual. Agora, o fertilizante, você olhando ali em reais, semana passada o câmbio era 5,60, agora é 5,70. Então, se a gente ficar olhando só esses números, fica muito difícil de tomar uma decisão e de vender na hora certa. Então, o que a gente vai usar de base aqui? Os impostos, tudo igual.
juro 1% em dólar e 1,2% em reais. Aí tem a próxima tela para a gente olhar essa relação de troca. Então, se a gente for fazer isso em dólar à vista, tá? A gente teria para fazer 90 pontos de fósforo e potássio numa relação de troca. E aqui um conceitozinho, relação de troca é compra à vista, vai o grão, vem o insumo, tá? Então, nesse caso, se a gente fosse comparar uma relação de troca hoje em dólar para uma em reais, usando esses números que a gente trouxe, a gente teria que pagar 13,06 sacas de soja para comprar essa adubação de 90 pontos de fósforo e potássio, no caso aí de MAP e KCl. Se eu fizesse isso em reais hoje, com grão disponível, eu estaria tendo 11,08, ou seja, dá uma diferença de 1,26 sacas de soja por hectare. Para a formação de custo, isso é muita coisa, sabe? Então, olhando hoje a relação de troca à vista, a gente vê que em reais ela fica mais favorável. Mas nem todo mundo tem soja à vista, né, o Sérgio? Soja disponível assim também não está sobrando agora, né? E aí vem o barter. Mas ficou claro, Sérgio, nessa parte aqui? O que você me diz? Sim, o produtor deve ter acompanhado que nessa relação, pelo menos em reais, a vantagem aí de uma diferença de 1,26 por saca, né? Nesta operação, nessa troca com esse dólar a 5,72, não é isso? 5 reais mais 72 centavos. Pelo menos aí nessa troca em dólar vale ainda operação, uma diferença pequena, mas é uma diferença de 1,26 saca por hectare, vai fazer no total dá muita diferença, né? Paga a folha total, do numa área pelo menos grande, um funcionário na fazenda aí, ou a folha de funcionários, né? Não estou dizendo que essa relação, tá, pessoal, é importante, né? Não estou dizendo que é para fazer, nem que o momento é favorável, o MAP está caro, o cloreto está dentro do histórico ali, mas o objetivo nosso aqui assim, a gente tem muito dado, né? Você tem preço de soja, preço de milho, preço em reais, preço em dólar. Como é que a gente tira toda essa poluição e traz isso por um dado que para o produtor importa? Porque a moeda do produtor rural é o grão. Quanto menos ele compromete, mais rentabilidade ele vai ter lá na frente. Então, pensando numa troca à vista, para quem tem grão disponível, essa negociação em reais fica mais favorável. Agora, e no barter, né, no a prazo? Vou colocar a próxima tela aí, e aí a gente vai comparar isso também aí, olhando essa questão de barter em dólar ou em reais. Aqui, pessoal, pensa assim, qual que é a vantagem do barter, né? Se você for pegar, plano safra não saiu ainda, a gente não sabe como ele vai ser, juros livres de mercado aí correndo de 16%, 18%, 20%, e revenda às vezes um pouco mais caro, trade um pouco mais barato. Então a gente pegou um exemplo aqui de juros em dólar, geralmente as linhas são mais baratas, 1% ao mês, e juros em reais 1,2% ao mês. Se eu pegar essa soja do ano que vem, que ela já tinha um deságio maior, e eu for comparar aqui no MAP e KCl, a mesma adubação de 90 pontos, aqui vocês estão vendo que eu não mudei o preço do adubo, mas eu mudei o preço do grão. Então eu tinha lá aqueles 17,90, descontei os juros, impostos e tudo mais, isso aí que caiu para 15,70 livre, que é o que cai na conta para pagar as despesas. E aí a gente tem 13,97 sacas de soja para pagar a mesma relação de troca no prazo em dólar. Enquanto em reais a gente tem 13,36. Putz, é pouquinha diferença. Dá 0,62 saco, 0,61 saco. Mas mesmo assim, a gente vê que tem uma vantagem também de fazer negócio em reais por causa da curva de câmbio que está favorecendo. E se a gente for ganhando 1, 2, 3 sacos a cada negociação, seja no adubo, seja no químico, na semente, no final a gente termina aí com 5 sacas a mais. 5 sacas a mais num ano igual hoje, pessoal, é o que está faltando para muita gente ter lucro, principalmente quem trabalha com arrendamento, né? E aqui, né, eu coloquei uma taxa de juros 1,2, às vezes você está falando, aqui é mais caro, né, minha região e tal, mas até 1,7 você iguala esse verso de mercado. Então, talvez se a sua taxa de juros em reais for mais cara do que 1,2, for 1,7 ao mês, você consegue igualar essa rentabilidade aqui lá na frente. Então, isso muda, né, totalmente aquela relação de troca. E até aqui embaixo, a última consideração, entre fazer à vista e fazer a prazo, em dólar você tem 15,6% a mais, ou 2,18 saca a mais. Se você fazer essa relação de troca prazo em reais, 11,6 ou 1,56 sacas a mais. Então, assim,
tem um conceito, às vezes, que barter é ruim, né? Que é bom, não estou aqui para defender, mas muitas vezes, se você tem uma soja disponível hoje, vale a pena você considerar, putz, pagando à vista, qual a minha rentabilidade? E se eu trabalhar com o dinheiro dos outros? Quanto é que isso me traz de rentabilidade? Ou qual que é o custo que eu estou pagando nisso? Então, nesse exemplo que a gente fez aqui, base Mato Grosso aqui, isso daria aí 11,6% de juro numa operação para você receber o insumo agora, né, da soja dentro do ano e pagar com a soja do ano que vem. Então essas são algumas ideias, algumas estratégias que a gente traz e ferramentas também, né, para comparar manejo, seja de fertilizante, químico, semente, você pode fazer isso para qualquer coisa e tomar uma decisão com fundamento. E aquilo que a gente fala, né, Sérgio, vender na hora certa, ele é diferente para cada um, para cada região e para cada negociação. Nem todo mundo tem opção de fazer em dólar, mas aí um exemplo, obrigado por ter compartilhado a tela aí, de formas de trazer mais rentabilidade, né? Trazer um saco, 2 sacos, saco e meio saco de soja por hectare, é muita coisa hoje, um custo que a gente está vendo nesse ano, faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Portanto, se cada produtor, com cada realidade, em cada região, considerando os preços, né, e lógico, observando a taxa de dólar aí, do câmbio, né, sempre tem que ter noção, né, fazer todas essas contas aí, observar todos esses números. E, por enquanto, base Mato Grosso, nessa situação, como você mesmo observou, R$ 5,72, a operação em reais ainda dá uma certa vantagem aí, no caso, para o barter. É isso, Vitor? Exatamente. Tanto se for uma troca à vista, a gente ainda consegue ficar um pouco mais competitivo nessas relações, olhando a conta em reais. Principalmente por causa dessa curva de câmbio que a gente tem aí, né, favorável pela frente. Hoje tem decisão de taxa de juros Brasil e Estados Unidos, né, Brasil deve subir um pouquinho, os Estados Unidos tende a manter e talvez nas próximas cortar, isso que importa as próximas reuniões, mas essas decisões de taxa de juros aí devem trazer mais movimentação para o câmbio. Então, quem está em cima do muro, quem está olhando a conta, muitas vezes vale a pena comparar sempre quantas sacas a gente precisa para fechar o negócio. Não é um padrão, tá? É importante falar isso, né, Sérgio? Não é toda vez que essa receita vai dar certo. Às vezes em dólar é melhor. E a gente tem que saber comparar esses momentos aí para estar fazendo essa negociação. Certo. Portanto, nesta quarta-feira, dia 7 de maio, esta relação é mais favorável para a operação em reais. Lembrando mais uma vez, mais informações, entre em contato com o Vitor Caso, participe também dos cursos que você tem oferecido. Como é que tem sido esse contato direto com o produtor, além dos teus clientes que já fazem parte da carteira por aí? Tem sido muito enriquecedor porque a gente vai pegando diferentes realidades, né? Então, até ontem tinha alguns clientes lá do Rio Grande do Sul, trazendo alguns desafios, né? O mercado que roda mais tarde, por exemplo, é o mercado gaúcho com essas negociações, por uma característica cultural e também por uma característica de clima, né? O risco muito alto, o medo do produtor gaúcho de tomar uma exposição dentro desse mercado. E também estando aqui, por exemplo, no Mato Grosso, trazendo com outro extremo, um mercado que roda muito à frente, isso tudo também enriquece muito. E a troca entre, né, os alunos, vamos falar assim, quem está ali dentro da sala, ajuda muito também a resolver problemas, às vezes problemas como esse, outras realidades. Mas, de fato, né, a gente vê que boa parte do mercado ainda tem que travar custo para a safra 25-26, está em aberto, e na safra que passou, 24-25, margens ainda extremamente apertadas aí, e, de novo, né, esse 1, 2, 3 sacos aí fazendo a diferença para o produtor que tem, principalmente arrendamento, né, não pode deixar passar nenhuma vírgula, né, Sérgio? Exatamente, né? Não deixar para trás, né? Meia saca, né? 0,63, pelo contrário, parece pouco, né? Mas no resultado final dá muita diferença. Vitor, grande abraço, obrigado mais uma vez pela participação. Foi uma aula que nós tivemos agora e todas essas informações aí vão estar disponíveis daqui a pouquinho também nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro, né? E venda na hora certa, Vitor Caso é o principal nome agora para explicar todas essas operações aí que estão sendo feitas principalmente com barter, reais ou em dólar. Vitor, um abraço para você. Valeu, obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos, bons negócios. Igualmente. Bom, são essas informações, né, Fernanda?
com as operações de barter, né, em reais ou em dólar, qual que é a mais vantajosa, por enquanto, pelo menos pelas explicações do Vitor Caso. Observem, né, observe principalmente as operações em reais. É contigo, Fernanda. Obrigada, Sérgio. Informações muito interessantes também, claro, trazendo essa informação importante para você, produtor. Mas agora o nosso destaque é o café, então vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, nós estamos falando do contrato julho 25, caindo 1,42%, 384,30. Temos todos os vencimentos na tela também para compartilhar com vocês. O maio, então, a 396,50, o julho a 384,35, o setembro a 379 e o dezembro a 371,35, o mercado caindo mais de 1% lá na Bolsa de Chicago na tarde desta quarta-feira. Temos os preços também aqui na B3, o maio, então, nossa referência em $500 por saca, subindo 1,85%, já o setembro está 467,90, caindo 1,94%. E para a gente atualizar, nós temos também o café Robusta lá na Bolsa de Londres, o nosso vencimento é o julho 25, e em $5.238 por tonelada, mercado recuando 0,19% no pregão dessa quarta-feira. Para entender essa movimentação, a gente tem agora a participação do Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Tivemos ontem mais um pregão tímido para as bolsas do café em Nova York e Londres. Pouca volatilidade, sem grandes mudanças significativas, é o que a gente tem para o momento. A Conab divulgou ontem também a sua segunda expectativa de safra para o Brasil. Segundo ela, mesmo no ano de bienalidade negativa, nós teremos um aumento de produção na casa de 2,7% se comparado à safra 24, que era bienalidade positiva, e a gente teve uma quebra muito grande nela. Para o Arábica, nós tivemos uma redução da primeira expectativa na casa de 6,6%, e segundo a Conab, nós teremos um total de mais ou menos 37 milhões de sacas colhidas no final da safra. O destaque, bom destaque, fica para o Conilon, que segundo ela teve uma boa recuperação das lavouras e vai colher, olhem só pessoal, quase 19 milhões de sacas. Num total, a gente vai ficar próximo aí de uns 55 milhões de sacas, ainda segundo a Conab. Mas não há o que se negar, pessoal, muito importante se dizer isso. Para um ano de bienalidade negativa, é uma safra bastante adequada, principalmente para o Conilon, que deverá, a partir do segundo semestre de 2025, ser novamente a bola da vez para as indústrias. Mas, atenção, é muito importante deixar isso claro. Ela é uma safra muito adequada e boa para um ano de bienalidade negativa, principalmente para o Conilon. Mas ela não resolve os problemas de estoques baixos mundo afora. Então, devemos ter ainda assim, até o fim do ano, preços firmes para o café. Ora um pouco mais para baixo, ora um pouco mais para cima, mas ainda firmes e historicamente muito altos. Joia? Desejo a vocês uma ótima tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada, Bruno. E agora nós vamos ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Maurício, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Eu estava, inclusive, olhando todos os preços das commodities nesse instante e todas elas trabalhando em campo negativo nessa quarta-feira. Algum motivo especial para você compartilhar aqui conosco o que está acontecendo nos mercados? Eles seguem bastante parados, para dizer o mínimo, né? Alguns em topo, como o caso do meu queridíssimo Bruno Labs falou do café, e outros em fundo, como soja e trigo, principalmente, né? O milho está mais ou menos, nem lá nem cá. Então, isso tem mais a ver com
na minha opinião, com a mudança do perfil da oferta, ou seja, o mercado agora está em transição entre hemisfério sul e hemisfério norte, né? As safras do hemisfério sul meio que acabando, e a gente vai em direção à safra do hemisfério norte. Então agora tem muito mais a ver com consolidação de expectativas de safra no sul, né? E agora com perspectivas de safra para o hemisfério norte. Então não espero nenhuma grande revolução nos preços. Lembrando que dia 12, né, semana que vem, tem o relatório do USDA, né, do ASD, que a gente chama. Então é o relatório mais importante, deve vir com área revisada nos Estados Unidos. É o primeiro relatório que se espera que comece a olhar um pouco para o hemisfério norte, ainda que não se espere que faça nenhum tipo de grande revelação. Isso provavelmente só deve começar a acontecer no relatório de junho ou julho, né? Então ainda estamos muito cedo. Então é isso. Por enquanto, eu ainda acho que é mais uma consolidação, porque nenhuma commodity perdeu ou ganhou faixas de preços muito importantes, ou seja, quem estava no fundo não perdeu o fundo, mas também não subiu. Quem está no topo não perdeu o topo, ou seja, não avançou em relação a novas máximas, mas também não perdeu. Então, eu realmente acredito que é mais uma consolidação em direção à finalização das safras mais relevantes do momento. Ô Maurício, você falou do relatório do SDA, né, no próximo dia 12. Tem mais alguma coisa aí no radar que a gente poderia compartilhar com a nossa audiência, com os produtores? Não nesse momento, porque hoje tem hoje sai a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, que deve vir inalterada, o Brasil deve elevar a taxa de juros de novo. Então isso é alguma coisa que fica no radar, mas mais nas entrelinhas, até porque já se espera que os Estados Unidos não cortem juros, e já se espera que o Brasil volte a subir, e eu espero que seja inclusive a última elevação da Selic nesse ciclo de elevação. Então isso é mais uma questão que deixa o mercado um pouco mais no aguardo mesmo, mas é isso, a realidade nua e crua, que eu já venho falando desde o final do ano passado, meio do final do ano passado, é que o mercado inteiro está muito lento, né? Os níveis de consumo não estão em níveis de crescimento econômico, isso em todos os países, Estados Unidos, Brasil, China, Europa, Japão, onde eu vim agora. O mercado está bem ruim, inclusive, né? Nesses países como um todo, o mercado lento, atividade econômica lenta. Portanto, renda não sobe, se renda não sobe, os níveis de consumo não sobem. Então a gente vem desde o final de 22, início de 23, né, num processo lento de acomodação daquele boom que acontece logo depois do Covid, ali no meio para o final de 2020, e que se estende até 2022. Então é um movimento cíclico, 2 anos, 3 anos subindo e 2 anos, 3 anos caindo, né? E a gente está agora no que eu acredito muito próximo do fundo desse movimento, que eu espero que inicie uma retomada de ritmo econômico global no início do ano que vem apenas. Eu não tenho nenhum tipo de expectativa de uma melhora da economia esse ano, não, tanto que, por exemplo, no Brasil, eu vi agora há pouco falando, né, do plano safra, que os juros estão altos. Eu não vejo nenhuma hipótese, por exemplo, do Brasil começar a cortar juros esse ano ainda. O Brasil só deve começar a cortar juros no ano que vem e só deve agressivar esse corte perto do final de 26. Portanto, se você que está, né, nesse momento aguardando, olhando para a economia, esperando algum tipo de revolução nos preços, eles não têm por que vir. Porque como o juro está alto, o custo do dinheiro está alto e ninguém espera que esse dinheiro fique mais barato antes do meio do ano que vem. Então é o que eu falei, a gente vai pegar esse segundo semestre agora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda bastante lento, com alguma hipótese de retomada do meu ponto de vista, a partir do primeiro, mas na verdade do segundo trimestre do ano que vem. Uhum. Nesse sentido, Maurício, alguma orientação ou recomendação para o produtor brasileiro? É o de sempre, né? É importantíssimo lembrar que depois da noite vem o dia, depois do dia vem a noite, depois do inverno vem o verão, depois do verão vem o inverno. Eu sei que tem o outono e a primavera, é só uma parábola nesse caso, né? O que eu quero dizer é que durante os anos de 20, 21, 22, que foram anos muito bons, né? O que se espera é que o agricultor tenha conseguido guardar dinheiro. Né? Por quê? Porque assim como a cigarra e a formiga, depois da fase de grande bonança, você vai vir com anos de ajuste. E é normal que o faça. Então, nesse momento, o mais importante é verificar que o agricultor tem que manter seus custos extremamente apertados, né? Ou seja, muito, muito justos. Tomar muito cuidado na comercialização para não se adiantar demais. Eu sei porque entre os meus clientes, que eu sou consultor no agro, né, a gente teve muita oferta de compra para 26, isso em abril de 25, isso não é uma oferta adequada, é muito cedo, e muita gente já começa a se empolgar para o 26, tenham calma, tenham paciência, garantam custos baixos, briguem pela sua
comercialização bem feita. Não esperem dinheiro barato esse ano, porque ele não vai chegar no Plano Safra, não vai chegar em lugar nenhum. A gente viu, inclusive, só para comentar rapidamente, existe um título que é LCD, chama Letras do Crédito para o Desenvolvimento, que o BNDES e a Caixa Econômica Federal estão captando desde o final do ano passado. Ou seja, o BNDES e a Caixa Econômica, que são bancos de fomento, estão captando dinheiro no mercado a 12%, 13%, 14% ao ano. Se eles estão captando a 14% ao ano, a quanto eles vão emprestar? Né? E eu estou falando do BNDES e a Caixa Econômica, que são os bancos que têm as menores taxas. Né? Agora imagine os bancos privados, por exemplo. Então esse ano é um ano de realmente contenção. E um detalhe que eu pessoalmente acho interessante, as pessoas entenderem que isso não é um problema, veja que é exatamente em anos como esse, ou em fases como esse, que dinheiro muito grande muda de mão. Como que você fala isso, Maurício? Que eu vi, somente nos últimos 2 ou 3 meses, houve compras de terras, grandes fazendas, na casa do R$1 bilhão, né? Semana passada saiu uma, de R$2 bilhões, que acontecem exatamente nesse momento, porque as terras tendem a ficar mais baratas, porque muita gente está enforcada, quem tem dinheiro vai fazer estoque em terra para conseguir começar a ampliar a produção no próximo ciclo de alta, que assim como eu comentei, a noite não dura para sempre, o dia vem por aí. Nesse sentido, a informação ela é essencial, né, Maurício? Eu já queria que você comentasse também, porque tem curso novo ou é a nova turma? Conta pra gente. O João e eu estamos organizando a 18ª turma do curso de Introdução às Opções Agrícolas, né, a estratégia de defesa de preços no mercado de commodities Brasil, Estados Unidos, Londres, né, tanto em commodities, soja, milho, trigo, café, boi gordo, quanto no dólar, por exemplo, né, é um curso introdutório para você que quer aprender a realizar essas estratégias que eu venho falando com o João aqui desde o início de 2021, faz mais de 4 anos já, e que a gente agora vai montar a 18ª turma para você que quer aprender. De novo, a safra agora do soja acabou, a milho verão também acabou, a safrinha vem aí, novas safras não vão parar de vir. O que pode eventualmente mudar é a forma com a qual você muda a sua comercialização. Lembrando, essas estratégias que a gente apresenta, os pontos iniciais, o começo da trajetória, são as mesmas estratégias que o seu comprador trading, né, os grandes compradores cerealistas se utilizam também no seu dia a dia. Então, lembrando, você que quer participar, manda uma mensagem de WhatsApp, não pode ser por áudio, tem que ser por texto, para esse telefone que está na tela. Eles vão te mandar informações sobre o curso, você vai dizer se você gosta ou não. Caso você aceite, eles vão te colocar num grupo silenciado do WhatsApp para ninguém ficar te incomodando. Assim que a gente tiver o volume de alunos para montar a turma, eu abro as inscrições exclusivamente por esse telefone que está na tela. Ninguém vai mandar um e-mail, não tem nenhuma outra forma de mensagem, é apenas por esse telefone. Então é isso, você que quer aprender com a gente, quer se juntar à nossa honrosa 18ª turma, um curso que não era para ter tido a primeira, nós estamos indo para a 18ª, vem com a gente, eu estou muito ansioso por isso. Então só para a gente reforçar aí, você precisa reservar a sua vaga, envie uma mensagem escrita falando que você quer participar, número na tela, 199-8907-8047, imperdível. E para quem ainda não acompanha, Maurício Bellinello também nas redes sociais, ele sempre posta várias coisas por lá, então assim, é importante acompanhar também, mas claro, fazer parte desse curso e ter todas as informações, porque realmente a gente sabe que o produtor precisa ainda melhorar muito na questão de comercialização, né, Maurício? Sim, esse é o grande buraco que eu acredito que ainda existe no agro brasileiro, né? Ainda que sejam estatísticas que no Brasil elas quase inexistem. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, no Canadá, mais de 80% dos agricultores usam essas estratégias no seu dia a dia, e no Brasil não deve chegar nem a 5%. Né? E talvez seja por isso que você basicamente não ouve notícias nos Estados Unidos de agricultores muito preocupados com o preço, e no Brasil entra safra, sai safra, é o único noticiário que se repete. Então é isso, você pode fazer parte, continuar fazendo parte desse grupo, ou tentar finalmente se libertar, né? Ou criar um caminho diferente daqueles que você trilhou há tanto tempo. É isso, vem com a gente, estou muito ansioso por isso mesmo. Tá certo, parabéns pela iniciativa sua e do João, Maurício, e a gente espera você aqui na próxima semana. Muito obrigada, boa tarde aí para você. Eu que agradeço, tenham todos uma ótima tarde. Obrigada, Maurício. Bom, para a gente dar sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós temos um conteúdo exclusivo agora da participação da Valtra na 30ª edição da AgriShow, com soluções que unem, então, inteligência, eficiência e capacidade operacional. Os detalhes, a partir de agora, na reportagem do Frederico Olive.
Olá, amigos do canal Tempo e Dinheiro, novamente falando aqui da AgriShow, 30ª edição, uma edição especial. A Valtra fazendo um grande lançamento para a produção agrícola brasileira, trator S6. Olha que maravilha! São 3 modelos dessa grande máquina que vai poder oferecer potências de 375 cavalos, 345 cavalos, né? E também 425. Cláudio Esteves, diretor comercial da Valtra, trazendo mais informações. Grande lançamento da Valtra comemorando os 65 anos da empresa no Brasil, né, Anastasia? 65 anos. A primeira fabricante de equipamentos agrícolas a se instalar no Brasil. Eu tenho dito que não existe um fabricante que conheça mais da agricultura do Brasil como a Valtra. E aí, para brindar esse 30º AgriShow, também os 65 anos da Valtra, a gente traz esse grande lançamento aqui, brindando aí o nosso agricultor, trazendo esse Série S6 que tem encantado por onde ele passa. E é alta tecnologia, tratores de alta potência. Esse é uma faixa do segmento importante da agricultura brasileira. Muito importante, que requer muita tecnologia, como você falou, requer muita produtividade. Então, a gente diz que é o Série S, S de superior. Superior em potência, superior em conforto, superior em produtividade. Então é um trator extremamente completo. Eu tenho dito que não só o S de superior, mas nós elevamos ao nível de tratores aqui no Brasil que todo nosso produtor merece. E quem vai apresentar as características deste novo lançamento da Valtra, o trator S6, é o Winston Quintas. Ele é coordenador de marketing do produto Tratores da Valtra. Primeiro, parabéns, né, Winston? Obrigado, Pé. Uma baita máquina, né? Eu acho que a produção agrícola brasileira precisa de tecnologias cada vez mais superiores, né? Esse trator tem 3 modelos de alta potência. Mas quais são as características que você podia nos trazer que traz aí uma eficiência operacional da máquina no campo? Ela veio com um design totalmente moderno, futurista, né? Que realmente remete toda a potência que a máquina tem. Então por isso que ela já ganhou 3 prêmios de design lá na Europa. Não só pelo design, pela beleza estética, mas sim todo o contexto que o capô ali do trator envolve, de retirada de fluxo de ar quente e manter o motor cada vez mais frio para aumentar a capacidade operacional. Nós temos os 3 modelos de 345, 375 e o 425, que é o nosso maior trator. Com a transmissão CVT, que já é uma transmissão que equipa nossos tratores desde 195 cavalos, agora até 425. A transmissão Heavy Duty. Se você quer preferenciar o motor, você faz esse ajuste onde você vai fixar a rotação e quem vai fazer a gestão de velocidade é a própria CVT automaticamente. E se você colocar o ajuste voltado para a transmissão, é onde nós temos o maior ganho. É onde você consegue trabalhar na faixa de 1.600 RPM, independente da carga que o implemento exerce, ele sempre vai buscar a economia de combustível, que é o nome da curva de motor que nós chamamos de Apple Power. O conforto tem o eixo dianteiro com suspensão. Além dele passar um conforto, né, durante a operação, ele aumenta a eficiência de tração, né? Tem a própria cabine, uma cabine nova, moderna, né, para o Série S6. Ela tem o sistema Auto Comfort, que é todo um sistema que faz o gerenciamento da suspensão da cabine. Então ela evita que toda a imperfeição que existe durante a operação, durante o transporte, passe para o operador. Isso totalmente automática. Centro-Oeste, o Nordeste, a própria região Sul, onde tem grãos, áreas grandes, é um trator que vai desempenhar muito bem. E sem deixar de falar em cana-de-açúcar, na parte de preparo de solo, é um trator que também, dentro das suas características, nós temos até alguns equipamentos específicos para cana-de-açúcar, vai ser um trator muito bem utilizado. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga.
É uma semana mais completa, né? Não tem feriado hoje, nessa semana. Aliás, o mercado tem pautado também esses últimos feriados que nós acompanhamos, mas está de olho principalmente na próxima semana, né? A data comemorativa do Dia das Mães, que tem um escoamento um pouco melhor de carne no mercado interno. De qualquer forma, as necessidades ou a indústria tem, de alguma forma, mantido as escalas um pouco mais alongadas. Agora está tirando um pé um pouquinho da pressão e está aceitando preços um pouco maiores pedidos pelos pecuaristas. De qualquer forma, no mercado futuro, hoje, negociações buscando uma direção. Todas elas apresentavam negociações mistas, inclusive o junho, que estava em alta, agora reverteu mão, todas as posições em queda. Portanto, maio a R$ 308 por arroba, recua 0,11. Junho, que estava do lado positivo, agora recua 0,06% a 309,60. Julho, 318,50, recua 0,27%. Agosto, 326,10, recua 0,34%. Uma praça subiu, 9 apresentaram queda entre as 32 pesquisadas pela Scott. São Paulo, Barretos, Araçatuba, a prazo 313, região sudeste, Rondônia 266, Tocantins ao sul 288,50, ao norte 285,50. Próxima tela, mais 4 praças, Acre 251, boi comum a prazo já descontado, 280,50 média do Espírito Santo, 298,50 no Rio de Janeiro, Santa Catarina 314 também no a prazo, boi comum já descontado. Tiago Bernardino, direto de CPEA, comenta as negociações de hoje no mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 7 de maio, boletim do mercado pecuário, quarta-feira, uma quarta-feira aí de certa maneira instável no mercado pecuário, um mercado que veio aí de segunda a terça-feira bem pressionados, né, com uma alta volatilidade. Se segunda-feira começa com certa valorização, há uma pressão muito grande na arroba do boi gordo, principalmente terça-feira, o começo dessa manhã, dado em todas as praças agropecuárias do Brasil. A gente sente aí São Paulo mais pressionado, saindo no patamar dos seus 320, chegando muito próximo dos 315, né? O indicador CPEA-Exalc no patamar de 316, 317 reais, com negociações a 325, mas também com negociações a 310. Muito do que ocorre no Mato Grosso. Mato Grosso, lá que aqueles patamares acima de 320, a gente já vê negócios a 315, 310. Então é um mercado que realmente reflete um cenário de espera do pecuarista por preços melhores, mas por outro lado de uma indústria já com escalas maiores. Um cenário aí de não muito favorável de vendas, né, no primeiro final de semana de maio, numa expectativa de melhora com os Dias das Mães. Mas a carne vem trabalhando com um patamar aí dos seus 338, 340 reais a arroba, sendo negociada no Atacado de São Paulo, patamar de R$ 22,90 o quilo. Então, sinalizando, sim, esse cenário mais pressionado. A expectativa, ainda que, de certa maneira, tenha bons negócios entre hoje e amanhã, pelo lado, sim, de uma restrição de oferta do pecuarista, mas é um cenário que se encaminha pelo começo da entre-safra, maior oferta de animais e um cenário, obviamente, de um câmbio mais firme em relação ao real, 5,70, 5,60, que realmente encarece as exportações. Então é um mercado que deve trabalhar ao redor de maio mais pressionado. Vamos com mais informações amanhã. Um grande abraço a todos. Obrigado igualmente a toda a equipe do CPEA, Fernanda Custódio, são essas informações de pecuária. E já faço um convite, viu, Fernanda, para que quem faz parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro acompanhe. Nós fizemos uma entrevista agora pela manhã com o Roberto Carlos Rafael a respeito do mercado do milho, dessa super safrinha que deve ter, e lógico, a pressão que tem sido exercida sobre as cotações. Tudo isso está lá para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro, Roberto Carlos Rafael, da Germinar. Fernanda. Sérgio, muito obrigada. Mais um dia de parceria aqui. Espero você aqui amanhã com muito mais. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. A gente volta amanhã com mais informações e nós esperamos vocês. Tchau!